Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações, aula número 12, o julgamento é pessoal. Nós temos enfatizado em aulas anteriores o aspecto de que há dois tipos de julgamento que pesam sobre uma pessoa, ambos vindos da parte de Deus. Um dos julgamentos é o que contempla a pessoa individualmente, ou seja, você é plenamente responsável por aquilo que você faz, e é sobre isso que queremos falar hoje. O outro tipo de julgamento que pesa sobre você da parte de Deus é o julgamento da nação, o julgamento coletivo. Deus estabelece na sua palavra o princípio de que Deus julga as pessoas individualmente e Deus julga também as pessoas de acordo com a nação a qual elas pertencem. Por exemplo, o julgamento da nação de Israel inclui o julgamento de todos os judeus viventes naquela época. Quando a Inglaterra for julgada por Deus disciplinarmente, todos os ingleses estarão incluídos. Isto está explícito na Bíblia. O sol vem sobre maus e bons, a lua também, a chuva, o vento, tudo mais sobre maus e bons. O julgamento de Deus sobre uma determinada nação inclui todos os participantes ou habitantes daquela nação. Agora, nós queremos deixar claro que todo o mal que vem sobre o Brasil da parte de Deus inclui todos os brasileiros. E da parte de Deus, o bem que vem sobre o país também vem sobre todos os brasileiros. Isto explica porque algumas nações são abençoadas por Deus e todos os seus habitantes têm condições favoráveis de vida. Outras nações são tipicamente nações amaldiçoadas por Deus. São nações subdesenvolvidas, são nações escravizadas, são nações dominadas por outras, são nações amaldiçoadas por causa do pecado, por causa das decisões que os dirigentes dessas nações tomam para com Deus. Isto é claro, e nós queremos enfatizar de forma bem veemente: você, como brasileiro, está incluído em todo o juízo de Deus que vier sobre o Brasil. Você é julgado por Deus como cidadão de uma nação reconhecida por Deus. Se a nação tiver a Deus como Senhor, reconhecer a Deus, voltar-se para Deus, agradar a Deus, então toda a nação é abençoada, inclusive os maus daquela nação. Mas se a nação for abençoada, todos os habitantes daquela nação serão abençoados, inclusive os maus, também os bons. Agora, nós queremos enfatizar hoje o julgamento individual. Apesar de todo julgamento coletivo, você é julgado de acordo com a nação a qual você pertence. Mas apesar disto, e além disto, você é plenamente responsável por todos os seus atos. Não existe condições perante Deus de uma pessoa se defender e dizer: eu não fui salvo porque eu nasci numa nação muito pagã. A maior parte dos habitantes da minha nação eram pagãos. Isto não será desculpa perante Deus. E, por outro lado, uma pessoa que faz coisas erradas não pode atribuir à sociedade do seu tempo, à nação, aquilo que ela faz. A responsabilidade é pessoal. Você é responsável plenamente por tudo aquilo que você faz, seja bom, seja mal. A responsabilidade é pessoal. Ninguém pode botar a culpa no outro, a culpa na serpente, a culpa nas circunstâncias, dizer que o homem é produto do meio. Se você fez coisa errada é porque todos fazem coisas erradas. Isto não é desculpa perante Deus. Se você faz coisas erradas, você é o único responsável por fazê-las. Claro é que você pode ser influenciado, levado
conduzido, pressionado a fazer coisas erradas, mas no fim das contas, perante Deus, o único responsável por seus atos é você. Leiamos Ezequiel no capítulo 18, quando Deus diz: que tendes vós, desde o princípio do capítulo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Isto era um provérbio daquela época, ou seja, de colocar a culpa nas circunstâncias ou dizer que Deus era injusto. Os pais pecaram e os filhos que estavam sofrendo. Não, Deus diz: tão certo como eu vivo, no versículo 3, jamais direis este provérbio: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Você pode ter toda a sua família de crentes consagrados. Isto não vale exatamente nada para a sua própria salvação. Você terá que ser salvo pessoalmente pela sua fé e pelo lavar regenerador do sangue de Jesus na sua vida. De forma idêntica, se você tem toda a sua família incrédula, importa para você tão somente que você creia em Jesus, o Filho de Deus. Se você se tornar um servo de Jesus, então haverá salvação para você, independente de quem a sua família é. E continua o texto dizendo: se o homem for justo, fizer o juízo e justiça, e etc. Não contaminar-se, não contaminar a ninguém, não oprimir a ninguém, sendo honesto, não emprestando seu dinheiro com usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, entre homem e Deus, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Observou? Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e que não cumprir estes preceitos, diz o texto, se este filho andar dessa maneira, então o filho será plena e somente ele responsável por seus atos. A alma que pecar, repete no versículo 20, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O texto é muito claro: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso também cairá sobre este. Não existe desculpa possível perante Deus. Você pode enganar as pessoas, dizendo que você fez isso ou aquilo por causa dessa ou daquela razão. Deus não vai pelas explicações e justificativas humanas. Ele olha o interior, as verdadeiras intenções e motivações, e julga você pelas suas obras. Você quer ter certeza disso? Então observe o que diz a Bíblia, e você é plenamente responsável pelo que você faz e será julgado pelas obras, não pela fé. Você já leu na Bíblia que alguém é julgado pela fé? Não, ninguém é julgado pela fé, é julgado pelas obras. O que você faz é que condenará você ou salvará a você. E muitas pessoas estão enganadas a respeito desse assunto. O fato de uma pessoa ser crente, isso não significa nada. O fato de você ser crente não significa, mas significa o fato de você obedecer, porque crente também o diabo é, mas ele não obedece a Deus. O fato de você ser crente, ter carteirinha de membro, ser arrolado na igreja mais santa, isso não resolve nada. Se a sua obediência, digo eu, está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se a sua obediência não superar a justiça dos fariseus e dos hipócritas, você jamais entrará no reino de Deus. A sua obediência tem que ser rigorosa para que você seja salvo, e isso independente da igreja onde você se torna membro. Eu digo que qualquer pessoa pode se tornar membro da igreja mais rigorosa que existe, porque a igreja vê o que é visível, e o homem sempre poderá cumprir todos os preceitos visíveis, mas a verdadeira justiça, que gera a obediência espontânea do coração, resultado de um novo nascimento, isso o homem jamais conseguirá imitar. O homem será julgado pelas obras e verdadeira obediência de seu coração perante Deus,
não pelo que ele diz, ou apenas pela sua fé. A obediência é o que conta. Os resultados, as obras, não a fé, mas as obras. Isto é o que conta. Claro que a fé é necessária para gerar obras que testifiquem de uma fé verdadeira. Isso sim traz salvação e segurança. Mas hoje nós vemos uma outra segurança. São os sectários, aqueles que estão enfatizando certas doutrinas e se julgam os únicos donos da verdade. E eles dizem que a sua igreja é a mais santa, é a igreja da verdadeira e pura doutrina, e prometem uma segurança aos seus seguidores, aos membros daquela igreja. A segurança que eles dão é a segurança da correta doutrina. Eles dizem que a salvação está naquela igreja porque a verdadeira doutrina está ali. A Bíblia não estabelece nenhuma salvação baseada em doutrina. Não existe igreja de pura doutrina. Todos somos carne da mesma panela, todos somos farinha do mesmo saco, todos somos da raça humana, caídos, pervertidos, corruptos, injustos e iníquos. Deus não tolera, não admite o farisaísmo como forma de religiosidade válida. O sectarismo, a ênfase doutrinária, só tende, em geral, a desviar o homem da verdadeira essência do Evangelho, que é a graça, a salvação pela graça, o poder do sangue de Jesus e não da doutrina. A doutrina não salva, mas o que salva é o sangue de Jesus, e este sangue só pode atuar baseado na obediência de uma pessoa a Jesus como Senhor da sua vida. No fim das contas, o que vai realmente contar é a obediência e nada mais. Observe o que diz a Bíblia. O nosso irmão Tiago nos diz lá: você quer ter certeza de que o homem é salvo por obras? Então observe na Bíblia a vida de Abraão e cita muitos casos de pessoas que foram salvas, e a garantia, o resultado da sua salvação foram as obras que testificavam de uma fé verdadeira. Mas que obras são essas? Uma vida submissa, obediência com sinceridade. Isso sim é que é obra. Não é aquilo que é exterior, mas aquilo que é interior, que vem de uma vida nova, lavada no sangue de Jesus, transformada, nascida de novo. Isso sim é o que é importante. Eu me lembro uma experiência triste que aconteceu comigo. Numa igreja muito grande, nós estávamos pregando uma palavra de despertamento, alertando os crentes a se voltarem para Deus, a examinarem as suas próprias vidas, porque Jesus está prestes a voltar. E dizíamos que Jesus não levará aqueles que forem crentes e que estiverem com a sua vida desviada ou com a sua vida dando mau testemunho. Enfim, essa foi em resumo e em essência a mensagem que pregamos. Ao terminar, levantou-se um pastor auxiliar da igreja e, querendo agradar a igreja, demagogicamente ele disse que a igreja estava toda salva. Aquela igreja não precisava se preocupar porque todos ali estavam salvos. Infelizmente, embora não tão ostensivamente, é o que acontece em muitos lugares. Os líderes e dirigentes passam a mão na cabeça dos crentes porque querem agradá-los. E essa atitude demagógica não pode trazer nada de bom proveito para o reino de Deus. É uma falsa segurança esta. Não existe segurança na doutrina, não existe segurança na igreja, nessa ou naquela denominação. A segurança você tem quando você obedece a Jesus. A responsabilidade é pessoal. Você será julgado pelas suas obras, pelo que você faz. Se obedecer a Jesus, bem está, a salvação está para você. Se você não obedecer, você não tem a Jesus como Senhor e você não tem salvação. Creia nisso, pratique isso e você verá a vida eterna. Amém.